agradecemos por essa manhã, e que nesse espírito, Pai, nesse ambiente, onde a Tua paternidade flui sobre nós, Tua graça se manifeste, Pai amado, e que possamos ser edificados ao ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Eu quero falar nessa manhã sobre relacionamentos começam em família, amém? Todo relacionamento, todo tipo de relacionamento, toda maneira como você se relaciona com o outro, seja um irmão, um amigo, um professor, um patrão, um pastor, a própria igreja, a relação que você estabelece com as pessoas, o jeito que você é para se relacionar, está ligado à maneira como você foi formado no ambiente familiar. Nós estamos vivendo dias onde há muito conflito de relacionamento. As pessoas estão muito frágeis nos relacionamentos. As pessoas rompem com muita facilidade os relacionamentos. As pessoas estão muito desequilibradas emocionalmente nos relacionamentos. As pessoas estão caminhando com você hoje, estão te julgando amanhã. Eu estou cansado de ver pastores doentes, frustrados, porque ajudaram, apoiaram, e de repente a pessoa, por uma atitude que não gostou, vira as costas e sai falando de você. Mas eu quero falar para você, pastor, quero falar para você que está aqui hoje, que isso não é um problema teu, isso é um problema das relações de amizade, das relações humanas, que são estruturadas em ambientes familiares que produzem insegurança. Deus, quando Ele desenvolveu a ideia de vir habitar no homem, Ele criou a família como o berço para que essa relação fosse formada. Todo homem, ele cresce, se desenvolve, corpo, alma e espírito, e o crescimento do corpo, alma e espírito foi programado por Deus para ser governado, administrado, para que ele possa ser saudável dentro do ambiente familiar. Do mesmo jeito que uma criança sozinha, ela corre o risco de se ferir, de se machucar no processo de crescimento. Um bebê não tem condições de se alimentar, de caminhar, sem o cuidado de um pai e de uma mãe. O desenvolvimento emocional e espiritual acontecem da mesma maneira. Então muitos de nós que estamos aqui nessa manhã, passamos por lares que não foram lares saudáveis no processo de formação das nossas vidas. Pessoas que vivenciaram ambientes onde o seu pai brigava com a mãe, onde o seu pai se ausentou de casa e deixou sua mãe sendo pai, cuidando de você como pai e mãe. Isso gerou em você, ainda que você nem tenha percebido, uma disfunção emocional. Aquele ambiente que foi formado para ser um ambiente que trazia segurança e proteção na tua formação, ele produziu exatamente o oposto, ele te trouxe insegurança. Toda criança, quando vê um pai brigando com uma mãe, ele começa a se sentir inseguro. Toda criança, quando vê uma ameaça do pai, ele fala assim: eu vou embora dessa casa, se sente inseguro. Toda criança que vê se consumar a ameaça, ou seja, o pai falou vou embora e foi, essa criança ela cresce com um buraco, com uma disfunção na sua capacidade de compreender a vida e as relações. É como se ela tivesse recebido um choque na sua coluna dorsal, na sua estrutura. Assim como a coluna, ela estrutura o homem no físico, existe uma coluna emocional que foi mal concebida no processo de formação da vida de alguém que foi criado num ambiente familiar com essas características que eu estou te dizendo. E daí sabe o que acontece? São pessoas que se tornam, assim como uma pessoa não tem equilíbrio quando tem um problema na coluna, pessoas que têm suas emoções abaladas se tornam pessoas desequilibradas emocionalmente. E como é difícil para nós pastores cuidarmos de pessoas desequilibradas emocionalmente. Elas transferem para você a culpa dos seus problemas. Elas estão sempre acuadas pelo mundo, elas se sentem vítimas do mundo, e daí elas transferem para você. Eu recebi uma mensagem, estou falando de algo real, há 1 mês e meio atrás, de um pastor que falou assim: hoje eu vou tirar minha vida, carrega essa culpa contigo. Falou para mim. Eu falei assim: meu irmão, eu não carrego culpa nenhuma, pode ir em paz. Porque, verdade, irmãos,
Eu não sei se alguns de vocês já passou por isso. Um cara que abandonou a esposa, abandonou a filha. Nós cuidamos da esposa, cuidamos da filha, e falou: você não veio atrás de mim. Ele falou: eu não lembro na passagem do filho pródigo do pai ir atrás do filho. Ele ficou esperando. E eu não só estou esperando, como estou cuidando das besteiras que você deixou para trás. Agora, se me ligar, me ameaçar, olha, faz o que você tem que fazer. Eu aprendi a identificar pessoas que estão doentes na alma e querem transferir a culpa para mim. Eu aprendi a identificar isso. Porque se nós não identificarmos, a gente morre junto. Você adoece junto. Agora, isso não acontece só na relação de pastor e ovelha. Isso acontece na relação de marido e mulher. A mulher vem de um lar desestruturado, se casa com um homem e ela quer depositar sobre ele toda a frustração do que ela não viveu na família dela. E assim também reciprocamente quando o homem é mal formado num ambiente familiar instável, ele se torna um homem inseguro, aquele que é para ser o provedor, para que ser o equilíbrio, para ser o cabeça, se transforma num verdadeiro banana dentro de casa. Daí a mulher fica insegura porque ela não tem um marido ao lado dela. Mas daí na hora que é para tomar parte da sua posição, ele se levanta e fala: eu sou o sacerdote dessa casa, e usa a Bíblia. A mulher olha e fala assim: da onde que você é sacerdote? Você não ouve a Deus, você não tem vida com Deus, você não traz uma direção para tomar parte, para cobrar, por exemplo, uma relação sexual. O cara fala assim: eu sou o sacerdote, o teu corpo não te pertence. Daí usa essa palavra só para oprimir a mulher, porque na verdade nunca entendeu nada da vida, se sente inseguro no casamento. Então usa a Bíblia para benefício pessoal, para opressão do outro. Todas disfunções que se originaram na concepção da maneira de pensar que foi desequilibrada em função da estrutura familiar que viveu. Só para alinhar esse assunto, sacerdócio no novo pacto não é exclusividade do homem. A mulher é tão sacerdote dentro de casa quanto o homem. Ou o Cristo que a Cris porta é diferente do Cristo que Kleber porta. Não existe mais macho nem fêmea, nem judeu nem grego, nem escravo nem livre. Em Cristo nós temos a mesma estatura espiritual. E o homem usou da religião para oprimir a mulher por muito tempo. Daí você fala assim: apóstolo, você está falando uma heresia, porque a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher. O homem é o cabeça da mulher, não o sacerdote. A mulher é tão sacerdote porque o sacerdócio, que é entrar no santo dos santos, que o sacerdócio quer se relacionar com Deus em favor dos homens, essa porta do sacerdócio se abriu para a mulher como para o homem, quando o véu do templo se rasgou. Cristo habita em mim como habita na vida da Leila. Ela ouve a Deus no mesmo nível que eu ouço. Não tem diferenciação do meu sacerdócio para o dela. Agora, como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela, eu amo a minha esposa e tenho que ter disposição da vida por ela. Por isso eu sou cabeça. Não para manipular e oprimir, mas para cuidar, proteger e dar direção. Então essas funções, elas começam a ficar desequilibradas, porque nós viemos de ambientes desequilibrados. E se nós não identificarmos isso, nós vamos seguir reproduzindo isso nas pessoas que cuidamos, nas famílias que chegam e se aproximam de nós. Ou muitas vezes tentando suprir a carência que as pessoas têm, que nós somos insuficientes e incapazes. Eu não posso suprir a carência do pai natural que você não teve. Se você vem com expectativa de caminhar com uma paternidade espiritual, para passear no parque, para empinar pipa comigo, eu vou te falar, você vai se frustrar. Aquilo que você não viveu com seu pai, você não vai viver comigo. A paternidade espiritual não é suprir a tua carência, é um alinhamento na tua identidade e no espírito. Por isso que que é espiritual entende assuntos espirituais. Quem é natural tenta transformar assuntos espirituais em naturais. Daí eu tento pegar a minha carência natural e interpretar um assunto espiritual que é paternidade a partir da minha mente totalmente desequilibrada. E daí eu falo assim: essa história de paternidade, o cara não tem tempo para mim. Salmo 45,
Versículos 16 e 17 diz assim: em lugar de teus pais estarão teus filhos, deles fará príncipes sobre a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, por isso os povos te louvarão eternamente. O salmista, ele descreve o processo de Deus para a construção da história, e o processo de Deus na construção da eternidade, ele não começa comigo e não termina em mim. Nós precisamos entender que nós somos pontes geracionais, e essas pontes geracionais, elas ocorrem num ambiente de paternidade. Você só pode ser útil para Deus se você der sequência naquilo que está sendo edificado por um pai. Se você está construindo sozinho, você está construindo uma construção pessoal, ela não tem função eterna. Toda construção eterna, ela parte de um envio de um pai, porque Deus vai construindo de geração em geração, através do envio de pais e filhos. Esse é o sistema de governo de Deus. Quando eu não estiver mais aqui, o que o Senhor gerou no meu espírito continua sendo propagado através de cada um dos filhos que o Senhor colocou, porque nós não temos uma construção pessoal, nós temos uma obra geracional, que Deus vê, olha, o que você está falando vai seguir, se você souber levantar filhos. Nós precisamos entender que esse projeto geracional se edifica através de uma mente de paternidade, de um coração de filho, porque Deus, ele prepara o homem ao longo da vida para governar como um pai, não como um patrão, não como um senhor feudal, não como o patrono de uma denominação. Isso tem matado pessoas. Todo o processo de formação do homem é para governar e cuidar de pessoas do espírito paterno. Como que eu posso contribuir para transformar uma geração de pessoas desequilibradas emocionalmente, por ausência de família, sendo igreja? Desde que eu entenda que a igreja é uma casa paterna. Se eu não entender que a igreja nasceu em Deus para ser uma casa paterna, a única coisa que eu vou estar produzindo é o meu conceito pessoal de religião, que pode produzir algum lampejo de proximidade com o que Deus chama de igreja, mas igreja é uma casa paterna. E quando alguém, pode ser o teu caso, que viveu num ambiente desordenado, e por consequência disso você tem uma estrutura emocional fora do eixo, quando você entra num ambiente desse, não porque eu saí para passear com você, não porque você foi comer na minha casa, mas porque nós temos tempo de mesa, porque você se posicionou como filho, porque você recebeu do coração de um pai, as coisas se alinham por dentro, é no espírito. Então a igreja começa a produzir cura, desde que ela manifeste um espírito puro de paternidade, e não de interesse na vida das pessoas. Quando eu manifesto a pureza da paternidade, eu produzo cura, simplesmente pelo ambiente de comunhão. Quem estava na mesa segunda-feira sabe do que eu estou falando. É um ambiente de cura. Porque você falou, ouviu a palavra. Não, não tem nada a ver com isso. O ambiente é o espírito que se manifesta. É um espírito de paternidade, porque Deus encontrou naquela mesa uma mesa de pais e filhos, onde o protagonismo não é disputado por ninguém, mas nós estamos edificando sobre a luz da palavra. E é por isso que nós precisamos entender que a relação de pai e filho, ela ocorre principalmente através de uma palavra que se chama obediência. Não adianta você vir me chamar de pai, me abraçar, se você não faz as coisas que eu te falo para fazer. Existem assuntos que estão sendo tratados há mais de 5 anos, e que a gente vê pessoas continuando errando na mesma coisa, e vai se produzindo uma identidade no espírito que é algo impressionante, quando alguém simplesmente se dispõe a obedecer. Eu estava falando para a Leila algo que me impressionou esses dias. Eu tenho entendido muito o aspecto da medida da graça que cada um de nós portamos.
Eu tenho uma medida de graça, você tem uma medida de graça que Deus te deu, você tem outra. Quando eu reconheço que não é porque a gente se relaciona como pai e filho, que a medida que você tem eu não tenho que receber. Quando eu identifico o que você carrega, e eu honro o que você carrega, eu recebo do que você tem. Então eu amadureço. O que são homens maduros? São aqueles que conseguem ver em cada uma a medida de Cristo. Quando ninguém via nada no Brown, eu olhei e falei, cara, esse cara é um homem de Deus. E por olhar para ele e reconhecer a medida que ele porta, eu recebo dessa medida. Agora você imaginou que incrível? Eu vou recebendo parte dele, vou recebendo parte do Josué, parte do Cristo. Eu vou crescendo, porque eu estou ouvindo ele com honra. Eu ouço ele não como quem está ouvindo, eu ouço com atenção. Então eu cresço. Agora, quando você vai entrando num lugar que você acha que você não tem que ouvir mais ninguém, quando você acha, todos estão me seguindo, você se transformou num tremendo de um imaturo, porque o fato das pessoas te ouvirem, não quer dizer que você esteja crescendo em Cristo. A Anitta também é ouvida por milhões de pessoas nessa nação, então não se empolga com o número de seguidores. Agora, eu tenho falado isso na mesa do Aljava, eu quero começar a fazer algo interessante que o Senhor me falou. Algumas pessoas que portam algumas coisas que são evidentes, elas vão ministrar sobre as outras. Então, por exemplo, tem filhos que eu vejo que caminham no nível alto de lealdade e obediência. Vou falar assim, orem pelos demais, imparta sobre isso. Tem filhos que têm uma habilidade administrativa, vou falar, ora pelos outros, a gente precisa do que você tem, e a gente vai começar a honrar o que cada um carrega. Pode ser uma coisa pequenininha, mas se a gente vai somando um monte de coisas pequenas, nós vamos começando a produzir algo tremendo no Espírito, porque eu sei que a resposta que Deus tem para essa geração não está concentrada na figura de um homem, ela está concentrada num ambiente como esse. Vocês podem não estar percebendo o que está fazendo, o que está acontecendo, eu estou vendo o que Deus está fazendo ao longo dos anos nesse lugar, um monte de pessoas simples, gente desconhecida, mas que Deus está juntando. Deus está juntando e está amadurecendo. Vocês não imaginam como é olhar para vocês hoje, depois de alguns anos, o quanto nós já avançamos, e o quanto nós vamos nos identificando no Espírito, o quanto o mesmo Espírito começa a se manifestar entre nós. Ontem aconteceu uma coisa interessante pela terceira vez entre eu e o Kleber. Ontem foi um dia que eu percebi, eu comecei o dia com um ambiente hostil, eu senti um aperto no meu peito, eu estava com falta de ar no meu físico, uma angústia. Daí ele me mandou uma mensagem para mim, umas 5 horas da tarde, falou assim, pai, eu estou num dia estranho, cara, estou com um aperto no meu peito, estou com falta de ar, estou sentindo angústia. Eu falei, Kleber, eu estou exatamente igual, é a terceira vez que acontece a mesma coisa, no mesmo dia, no mesmo momento. Na hora que ele falou para mim, que a gente trocou mensagem, engraçado que pouco tempo depois acabou. Eu percebo que Deus está gerando uma identidade no Espírito, a gente está percebendo o que o outro está passando, a gente não está enfrentando mais nada sozinho, nós estamos nos tornando um corpo de fato, porque quando a gente começa a caminhar em maturidade, o orgulho não faz parte. Sabe o que foi incrível na mesa de segunda-feira? A mesa de segunda-feira não foi comandada por mim, não fui eu, a palavra incrível que foi ministrada foi pela pastora Eliana aqui da casa, não fui eu que trouxe. Você estava, não estava? Não foi tremendo? Não precisa ninguém ficar querendo trazer para si. Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Se nós caminharmos em humildade, se nós entendemos o princípio da obediência, irmãos, Deus vai fazer uma revolução nessa nação, de algo improvável como esse aqui. Você vai ver que outras pessoas vão começar a chegar, e vai falar, o que está acontecendo naquele lugar, com aquele bando de gente desconhecida. Nós não estamos aqui porque tem um cantor famoso, nós não estamos aqui porque tem é fácil você juntar pessoas ao redor de ambientes de fama. Não é o que Deus está fazendo nesse lugar. O único motivo de você estar aqui é a presença dEle.
Você não veio buscar projeção através da minha paternidade, porque eu não tenho condições de te dar. Então o seu coração, só isso já te preserva. Só isso já te preserva. Porque quando alguém vai buscar paternidade por projeção, deve ficar sondando o coração. Nossa, será que eu estou me aproximando de fulano de tal, porque eu tenho interesse na vida? No meu caso não, eu não tenho nada de projeção para te dar. Então só isso já traz mais pureza nessa relação. Amém? Agora nós vamos precisar começar a trabalhar os mesmos pontos de maneira contundente. E um deles, de fato, é cuidar das famílias. E antes que os problemas aconteçam, por isso comece a estudar sobre corte, sobre relacionamento, para trabalhar adolescentes e jovens na sua igreja, porque senão amanhã, os problemas de aconselhamento de casais que você vai ter, foi fruto de não tratar a raiz do problema. O padrão de namoro hoje, não existia 50 anos atrás. Esses dias eu estava no aniversário na casa do meu pai e do meu irmão, e a gente entrou num bate-papo, numa conversa. A minha filha chegou para o meu avô, para o meu pai, e falou assim: vô, como que você chegou na minha avó? Algo assim. Daí meu pai falou assim: nossa, Bruna, eu acho que eu pedi, eu não tinha coragem de falar com ela, não conhecia, pedi para um amigo meu falar, que eu estava interessado nela. É mesmo, vô? E daí como que foi? Daí depois, quando ele deu o sinal verde, eu cheguei para ela e falei assim: você quer namorar comigo? E a Bruna falou assim: e daí? Daí depois que ela aceitou namorar comigo, eu demorei 1 mês para conseguir pegar na mão dela para ir no cinema. E eu fui no cinema com a sua tia, a irmã da minha mãe, junto. 1 mês depois que já estava namorando, eles foram no cinema de mão dada com a irmã, com a minha tia junto. Daí a Bruna falou assim: mas isso era corte. Daí a gente começou a rir e falou assim: sabe, algumas décadas atrás, a corte era o padrão de namoro. Não existia essa história de neguinho sair beijando todo mundo, transando com todo mundo, para depois, engravidou alguém, agora casa. Isso que está se transformando em algo normal dentro da igreja, não é normal para Deus. Agora, por que a gente não fala sobre isso? Porque se você tocar num padrão do namoro de hoje, e falar assim: cara, procura chegar no altar sem ter beijado a tua esposa, procura chegar por discernimento do Espírito, não porque você se envolveu sexualmente ou emocionalmente, sabe o que vai acontecer? Você corre o risco de perder 90% dos jovens da sua igreja. Foi a pergunta que eu fiz no Aljava na mesa. Se no Descende, que tinha um estádio lotado de jovens, alguém sobe no púlpito e fala assim: vamos lá, jovens, eu tenho uma proposta para vocês, vamos mudar o padrão do namoro de vocês. Para de falar de Jesus, de fogo, de cair no Espírito. Vamos falar o seguinte: vamos mudar, quero propor que vocês mudem o padrão do namoro de vocês. Quantos jovens vocês acham que ficariam naqueles estádios? Meus irmãos, avivamento é mudança de vida. A gente não pode trazer para dentro da igreja os mesmos hábitos do mundo e continuar achando normal. Sabe por quê? Porque os índices de divórcio dentro da igreja são os mesmos índices de divórcio do mundo. Os nossos casamentos são frágeis, porque nós não cuidamos de como nós chegamos nele. Nós não levamos os jovens a entender o poder de uma aliança. E é por isso que depois esses jovens vão se transformar em pastores que não sabem respeitar a aliança. Nós não ensinamos. E por que não ensinamos? Porque nós temos medo de perder pessoas quando nós falamos a verdade. Nós estamos vivendo isso aqui na casa há quase 10 anos. Fomos criticados no início como tudo que nós fizemos. Faz 12 anos que nós caminhamos nos 5 ministérios. Quando nós falávamos de apóstolos há 12 anos atrás, nós éramos motivos de vergonha. E hoje tem gente que está dentro da casa, porque você pode estar dentro e não entender nada, Kleber. Tem gente que estava em outra igreja, veio para cá. Se eu pensei que era uma coisa, pensou que era o quê? Pensou que o quê? Que vinha um anjo aqui na frente servir? Os assuntos que nós tratamos são espirituais. Se você não discerne os 5 ministérios no Espírito, você vai estar aqui murmurando como você estava lá, insatisfeito aqui como você estava lá, porque a igreja é um lugar, uma reunião de pessoas, e todos nós temos problemas e temos defeitos, não somos perfeitos.
Mas a humildade que é gerada em nós, através de Cristo, nos ajuda a ver a medida da graça do outro. Eu não me incomodo com os defeitos, eu me alegro, é no que eu vejo de Cristo na tua vida. Muita gente crítica, na verdade me perdoem a palavra, mas muita gente chata, amarga, mala sem alça, está cheio de problema e quer... recebi uma outra mensagem, essa é mais recente: estou me separando e o problema é seu. Ah, tá, o problema é meu. Vocês estão rindo, mas é sério. Eu estou me desviando e o problema é teu. A gente está numa geração que transfere a culpa com uma facilidade para o outro, meu irmão. Eu quero dar para vocês algumas estatísticas de psicanalistas e de pesquisas do próprio IBGE, para que vocês entendam o que está acontecendo diante dos nossos olhos hoje. É muito sério. A primeira pesquisa que eu vou te apresentar é com relação à realidade da família nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um nível de pesquisa um pouco mais apurada do que nós. Segundo dados de Fishman, 56 milhões de famílias norte-americanas, de 56 milhões de famílias, apenas 16% são convencionais. O que é uma família convencional? Pai, mãe e filhos. De 56 milhões, 16% tem a estrutura de Deus capaz de formar pessoas equilibradas emocionalmente. O que a gente está vendo diante dos nossos olhos? Nós estamos vendo uma multidão de gente insana sendo formada. Por quê? Porque o inimigo está atacando, a concepção do que é família. Quando você vai destruindo a família convencional, que chama convencional, mas é a única coisa que Deus chama de família, quando você ataca isso, você forma pessoas com problemas. O número de crianças vivendo numa família com apenas um genitor, nos Estados Unidos, é de 50%. Ou seja, eu vou repetir para vocês, parece um absurdo ou exagerado. 50% das crianças nos Estados Unidos vivem em um lar com apenas um genitor. E desses ambientes onde apenas tem um genitor, 90% esse genitor é a mãe. Você entendeu? Vamos imaginar assim, aqui a gente tem 100 pessoas, 50 vivem só com um genitor, ou o pai ou a mãe. Desses 50, 40 e tantos, esse único genitor que eles possuem é a mãe. Há um vazio de paternidade, há um buraco, há um abismo que separa o desenho da família hoje daquilo que foi projetado por Deus. Obrigado, né? Deus concebeu o ser humano para criar a sua identidade a partir da figura de um homem e de uma mulher. Arranca a figura de um desses, o que você vai formar? É muito fácil falar em ideologia de gênero, em homossexualismo, é muito fácil porque hoje, irmãos, aqueles que lidam com adolescentes sabem o que eu estou falando. As crianças de 12, 13 anos de idade já estão começando a achar normal beijar homem ou mulher. Não estou falando de pessoas homossexuais, estou falando de normalidade. Eles estão crescendo achando normal o amiguinho na escola falar: não, beijei a menina, beijei o menino. Sabe por quê? Porque as nossas famílias saíram do desenho. Mas as famílias saem do desenho porque alguma coisa começou antes a sair do desenho, que é o modelo com que nós nos relacionamos, totalmente na carne. Como que os homens escolhem uma esposa hoje dentro da igreja? Sabem discernir no espírito? Como que vão discernir no espírito se ainda vivem numa natureza adâmica? O que eles vão procurar? A mesma coisa que um homem no mundo procura: um corpo que lhe atrai, um rosto que é bonitinho. Agora, esse corpo que atrai, o rosto que é bonitinho, começa a ter crise, começa a ter problemas, começa a surtar dentro de casa. Daí o cara fala assim: não quero mais casar com você, mas vou separar. Mas você não escolheu isso?
Ah, mas eu não pensei que era assim. Não pensou porque o que você procurou quando você estava escolhendo não era entender quem era a pessoa no espírito. Você só queria o corpo e o rostinho. E dentro da igreja, a gente está achando normal. Eu já vi pastores maduros, homens de nação, que se separaram e um dia que passaram aqui pelo sonho de Deus, se encantarem com menina de 18, 19 anos, achando que poderia ser sua esposa. Me mandou mensagem: olha, fulana, fui orar. Você está louco, rapaz? Você tem idade para ser avô dela? Foi uma menina nova, se converteu agora. Você é um apóstolo de nações. Que discernimento que você está tendo para procurar sua esposa? Você vai errar de novo na tua vida? O que nós estamos fazendo do evangelho, meus irmãos? Se o evangelho não alterar a rota da minha vida, o que eu chamo de evangelho? É só uma reunião social. Eu só ouço o que eu quero. Eu não mudo, eu continuo chato, eu continuo julgando, eu continuo acusando, eu continuo transferindo problemas, mas aquilo que diz respeito à minha mudança não acontece, porque eu não me sujeito a ninguém. Eu posso frequentar um ambiente de paternidade por anos, mas nunca me posicionar como um filho. A gente pode se abraçar, dar risada junto, mas para mim o teu nível de amadurecimento é a medida que você dispõe a obedecer. Montgomery é um outro livro, com dados estatísticos, fornece outros dados. O número de crianças vivendo só com mãe no Brasil, em 1960, era de 5 milhões. Esse número, em 1990, não tem pesquisa mais recente, era de 10 milhões, dobrou. Em 1998, agora é Brasil, mais de 50% das crianças não conhecem o seu pai biológico. Sem contar as que conhecem, mas têm uma má referência, um mau exemplo do seu pai biológico. Não é só a ausência, e os que têm e o pai é um traste. E os que têm e são abusados sexualmente pelo próprio pai. Você está conseguindo entender que nós estamos sendo atacados na concepção do que é família, mas quando você ataca a concepção da família, ela não acontece através de uma guerra visível. Quebra primeiro a identidade do homem, depois distorce o que é o namoro. Deixa os jovens transarem dentro da igreja. Deixa o carinha que é do louvor pegar todas as menininhas. Fica com 10, 15. Deixa um monte de menina dentro da igreja chorando, triste. Machuca, como que é a palavra que a gente fala? Defrauda emocionalmente. E a gente acha normal, cara. Qual que é a consequência disso? São os casamentos que nós estamos vendo. Quantos pastores que estão aqui, que caminham comigo, têm problema nos seus casamentos? Aonde começou esse problema? Será que começou no casamento ou no namoro já não daria sinais para você? Agora hoje, a solução desses problemas só acontece quando a gente coloca luz. Eu falei isso no último aljava. Quando Deus olhou para a terra, olhou para a criação e viu o caos, havia caos. Ele não falou assim: bom, se tem caos, vamos fazer uma conferência de família. Se tem caos, vamos trazer um pregador famoso aqui e fazer. Se tem caos, vamos começar a encher isso aqui de atividade. Quando ele viu o caos, ele falou assim: haja luz. A primeira coisa que você faz para colocar ordem onde há caos é trazer luz. Não adianta você continuar vivendo de aparência sem trazer. Você está aqui, velho? Eu pensei que você mandou uma mensagem que você ia acompanhar pela internet. Você e a Renata aqui, que honra, hein, cara? A primeira coisa que nós precisamos trazer, por isso, João, traz a luz aí, as coisas estão erradas na sua vida, cara. Viu? Você está aqui para ouvir essa palavra. A Renata vai depois confessar tudo. Você procurou pela beleza e ela procurou realmente um homem de Deus. Os dois encontraram.
Quero ouvir sua voz no microfone. Não, ele estava falando das pesquisas, diz que só na cidade de São Paulo são 750 mil pessoas que não têm o nome do pai. Só na cidade de São Paulo. Só a cidade de São Paulo, 700, são 2 Taubatés sem o nome do pai. Agora, olha o que acontece com essas crianças. Esse dado aqui me assusta. O autor refere-se também a essas crianças com ausência do pai biológico. Elas têm 2 vezes mais probabilidade de repetir de ano na escola. Sabe o que eu falo quando alguns pastores, amigos e filhos estão passando problema no casamento, e às vezes a situação está de fato insustentável, e fala assim: apóstolo, putz, não estou aguentando. Eu falei: cara, segura a onda, nem que seja pelos teus filhos. Se a gente está vivendo um processo de morte, se não é mais a nossa vontade, eu sei que a tua vontade é se separar, e sei até que a gente teria respaldo, devido à insanidade de um cônjuge ou do outro, mas eu falei assim: pensa nos teus filhos, abre mão da tua vida. A gente não perdeu a nossa vida? Abre mão pelos teus filhos, porque o estrago na vida dos teus filhos é irreparável. Olha aqui, o autor refere-se a crianças com ausência do pai biológico, tem 2 vezes mais probabilidade de repetir o ano na escola. Tem 11 vezes mais comportamentos violentos com amigos na escola do que uma criança num ambiente familiar normal. E eu vou te dizer uma coisa, agora não é estatística, é o que eu vejo nas amizades da minha filha, que é mais nova que o Caio, a Bruna, 12 anos. A gente falando agora no carro, de 5 amigas da Bruna que a gente estava citando, 3 com 12 anos, crise de ansiedade e depressão. Você consegue imaginar uma menina com 12 anos, crise de ansiedade depressiva? Depressão ao ponto do psicólogo da escola chamar essa menina todos os dias para conversar na escola. Diz que quando vai ter uma prova, a menina entra num pânico de ansiedade, que não consegue, de ansiedade, crise de ansiedade. Qual que é a raiz do problema? Família. Família. Segundo o psicanalista Ferrari JL, a presença de ambos os pais permite a criança viver de forma mais natural os processos de identificação, diferenciação e estruturação emocional. O que eu estou falando? A psicanálise, os cientistas, eles estão falando hoje o que a Bíblia já nos ensina há séculos. O ambiente familiar produz estrutura emocional. Sabe o que eu vejo hoje na vida de pastores? O cara que me chama e fala assim: apóstolo, eu não estou legal. Eu falei: por quê? Porque tem um ambiente de confusão na igreja. Por quê? Porque eu ouvi fulano de tal fazer uma postagem que eu acho, o cara fica conjecturando. A Bíblia fala assim: o amor não suspeita o mal. Hoje as pessoas, elas veem a postagem e falam assim: eu vou falar para você uma frase que o apóstolo L fala para a gente: o teu nome estava na postagem, então não tome para você. Porque você fica conjecturando: ah, aquilo ali foi uma indireta para mim, aquilo ali, cara, não liga para indireta, liga para direta. Se tiver o teu nome, daí você pode responder, fazer, daí agora colocou meu nome. Teve uma vez que colocaram o meu nome, um pastor aqui tal, até resolveu bater nas coisas que eu ensinava. Ele também tem problema com paternidade e critica a paternidade, né? Espero que, se ele estiver ouvindo, possa orar por você também, irmão. Ele pegou e falou assim, refutando o apóstolo Cristiano Miranda, e fez um vídeo com o meu nome. Ele falou: apóstolo, esse tem o teu nome, esse aqui não é indireta. Ele falou: ah, deixa ele falar, se está fazendo bem para ele falar mal de mim, deixa ele falar. Não... Porque hoje virou terra de ninguém. Esse cara nunca teve coragem. Eu falei: você tem dificuldade comigo? Pode marcar, vem aqui, senta aqui na minha frente. Esse cara nunca teve coragem de falar comigo, mas na internet ele cresce a voz. Não se importa com as coisas que falam por aí, meu irmão. Você tem que ter a tua identidade formada em Cristo. O que o Senhor fala a teu respeito? O que a tua consciência interior fala a teu respeito? Isso para mim, porque viver de aparência, tem um monte de gente que vive. Quando você põe a cabeça no teu travesseiro e vai dormir,
o espírito que você porta te faz descansar, ou você fala assim, cara, você é uma fraude, hein? Você está ensinando um montão de coisas que você não vive. Isso eu não suportaria. Agora, os outros falarem, eu suporto. Falaram também do Senhor Jesus. Na família se produz algo essencial para que as pessoas tenham relacionamentos saudáveis, equilíbrio. Você quer ter amigos por toda uma vida? Procura pessoas que sejam firmadas em Cristo, que a sua identidade foi restaurada. Pessoas desequilibradas, elas estão felizes com você hoje, amanhã elas estão rompendo a relação. Falam que ia dar a vida por você, amanhã não conseguem. Enfim. E os desequilíbrios nas relações se manifestam através de várias coisas: ciúmes excessivo, conjecturas e julgamentos, vitimização, e todos ligados a uma raiz que se chama insegurança. A pessoa mal formada no ambiente de familiar, ela tem por natureza insegurança. Desconhecem a realidade do que é o amor, porque entendem amor como algo que produz um benefício pessoal. Quando Paulo, que passa por um processo de amadurecimento, que os seus olhos se abrem e ele consegue entender algumas verdades que ele não entendia, depois desse processo Paulo resolve falar do que é amor, e ele fala assim: o amor é sofredor, ou seja, as pessoas entram em relações hoje e não querem sofrer. O negócio é o seguinte, eu estou muito cansado, seus problemas estão me fazendo sofrer, acho melhor a gente se separar. Não, o amor é sofredor, você está enfrentando dificuldades, eu vou sofrer com você, nesse sentido. Não é apologia à canção, à música sertaneja, né? Não é aquelas, né? Não é a sofrência. O amor é sofredor que Paulo está falando, é a disposição de sofrer pelo outro. Você está bombando, hein? Vou lá ministrar lá no refúgio. Devia estar cheio de pessoas que te amavam naquela época. Não, agora o negócio fechou. Tem meia dúzia de gato pingado, aí ele me convida para pregar lá. Mas porque eu amo ele, você também foi? Nessas 2 vezes ele convidou a gente. O amor não é invejoso. Sabe o que quer dizer isso? O amor não tem disputa. Gente, a coisa mais crucial que eu posso estar te falando, a quantidade de casais que a gente aconselha que o marido e a mulher disputam um com o outro. O amor não é invejoso, o amor não tem essa competição. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Nem vou entrar no aspecto da indecência. Não busca os seus interesses. Aqui tem uma coisa importante. Como que eu sei quando de fato eu amo? Quando eu me relaciono com alguém que não tem nada que possa me dar em troca. Eu não estou interessado em nada da vida dele. Entendeu? Não tem nada para te dar. Daí você fala, cara, eu estou com ele porque eu amo mesmo. Você entendeu, João? Eu estou pondo a mão sobre o Cris, é uma coincidência, né? Eu vou chegar nessa parte. Ela já ouviu essa mensagem, ela fala assim, você não falou isso ainda. Eu falei, calma, não chegou nessa parte. A base em que uma pessoa saudável é formada se chama amor. E toda distorção do que é o amor, ou seja, todos nós aqui, algum dia já falamos que amamos alguém, mas se a tua concepção de amor é distorcido, você chama de amor o que a Bíblia chama de manipulação. Jezabel achava que amava, mas ela manipulava. Por que ela manipulava? Porque no fundo ela era insegura. E todo inseguro, para manter o controle, ele manipula e chama isso de amor. Então tem pessoas que manipulam situações para conseguirem manter o controle, porque no fato isso está escondendo a insegurança que carregam e chamam isso de amor. Tem mães que oprimem o crescimento do filho, manipulando, e falam assim, não, é porque eu te amo. Na verdade elas são inseguras, porque fizeram o papel de pai e mãe, na ausência do marido, e daí elas sufocam a identidade do filho, se impondo sobre eles, por aquilo que elas chamam de amor, mas não é amor, a raiz disso é medo,
de perder? É insegurança. Foram abandonadas, se sentiram sozinhas e transferem para o filho a ausência da relação que perderam. Todos esses sentimentos surgem desse desequilíbrio do que é o amor. E tem outra coisa que acontece às vezes ao contrário, de pastores, como eu falei, de pais, mães, quando nós temos a autoridade sobre uma relação. 1 Pedro 5, 3 ao 5 diz assim: não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. Irmãos, eu vou repetir isso aqui para você que é pastor, para você que é pai, para você que é mãe, para você que de alguma forma exerce autoridade, seja para uma criança ou seja para o seu cachorrinho de estimação. Não abusem da sua autoridade com aqueles que foram colocados sob os seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. Quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Sabe qual que é a grande dificuldade nos relacionamentos? Soberba. Pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Apóstolo, quais são os filhos que você tem mais prazer em corrigir, conduzir e caminhar junto? Os humildes. Porque os humildes ouvem. Os humildes não têm argumentos. Os humildes se abrem. Estatísticas apontam ainda que mais de 6 milhões de pessoas hoje no Brasil moram sozinhas. Essa estatística era de 1998. E que em mais 6 anos esse número chegará a 12 milhões. Ou seja, nos dias de hoje nós devemos estar beirando os 20 milhões de pessoas que resolveram espontaneamente viver sozinhas. O mundo está caminhando para uma individualização, uma valorização do egoísmo. Sabe por quê? Porque a gente perdeu a capacidade de se relacionar. Está tão difícil de se relacionar com o outro que eu vou morar sozinho. Não quero casar, não quero compartilhar, vou morar sozinho. A gente percebe isso no mercado imobiliário. Nunca se fez tanto loft, apartamento de um dormitório, como tem feito agora. Vende que nem água em São Paulo. As famílias estão sendo compostas por uma pessoa. Qual a família? Sou eu e eu mesmo. Esses dias na Folha de São Paulo publicou uma notícia, uma loucura, a mulher resolveu casar com ela mesma. Foi para o cartório e separou depois, ela não se aguentou. Mas isso é a natureza gritando de Adão, que valoriza, que exalta o egoísmo e que não permite que a vida de Cristo, porque a vida de Cristo ela é coletiva. A vida de Cristo é: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Você sabe dessa época da sua música. Mais uma dica do apóstolo Paulo com relação a relacionamento. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Só recapitulando, Paulo escreveu a carta aos Filipenses de dentro da cadeia, de um buraco sujo, fedido, úmido. Ele estava ali aguardando a sua morte. Não era a cadeia da Polícia Federal que fica algum político de algum partido, fica um tempo, recebe visita e tal. Não, o cara estava morrendo ali dentro. E daí, nesse ambiente, agora preste atenção, eu quero que você preste atenção no algo que eu vou te falar. Paulo foi preso e João Batista foi preso. Amém? Paulo experimentou a realidade do novo pacto e compreendeu o que era a vida de Cristo ser formada nele. João Batista apontou o Messias de forma externa, ele viu Jesus, mas não experimentou do Espírito habitando dentro dele. João Batista, quando entrou dentro da cadeia,
aquele homem que era um profeta, que chamava o povo de raça de víboras, de sepulcro caiado, aquele homem que era uma potência, quando entra na cadeia, quando as circunstâncias mudam, quando ele entra para uma situação de conflito, ele chama os seus discípulos e fala assim: vai lá e pergunta para ele se ele é mesmo o Messias ou se a gente precisa esperar outro. A cadeia roubou a fé de João. O que tem roubado a tua fé? Sabe, as dificuldades que você tem passado tem tirado de você a capacidade de crer que Deus é bom, porque você está passando por situações que estão te restringindo, te limitando. Você acha que Deus se esqueceu de você, então você está como João Batista. Agora Paulo, depois dessa experiência com Cristo, ele está num lugar pior que o de João, aguardando a morte, e está escrevendo assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu quero te dizer, regozijai-vos no Senhor. Quando você vê a carta de Paulo, que é chamada de epístola da alegria, você fala assim: meu, esse cara está num belo de um hotel 5 estrelas, deitado na rede, tomando água de coco e me mandando alegrar. Ele está falando isso porque ele está nessa vida boa. Não, Paulo estava morrendo num ambiente horrível, e falando para os outros que estavam fora: Deus é bom, hein? Por que ele falava isso? Porque a alegria dele fluía de dentro para fora. Sabe como a nossa alegria acontece hoje? Ai, apóstolo, comprei um carro novo, estou super feliz. Troquei de casa, olha que bênção. A minha esposa alinhou, glória a Deus. E a gente só vai medindo os nossos níveis de alegria por resultados externos. Isso é um perigo, porque a hora que os resultados externos param, você entra em crise. A gente tem que experimentar dessa alegria que Paulo experimentou, que não tem nada a ver com as circunstâncias. Eu posso estar preso, eu posso estar privado de tudo, mas eu consigo dizer: alegrai-vos no Senhor. E olha o que ele fala, de dentro da cadeia, ele orienta relacionamento, ele fala assim: não façam nada. Preste atenção, você que é ministro, pastor, ou que tem feito a obra, não façam nada por ambição egoísta, por vaidade. Não façam nada e deem ao nome disso de reino de Deus, se isso for um projeto pessoal, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide somente, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O quanto você se importa, o quanto você tem interesse quando você se relaciona com alguém, com a situação do outro. Estou te fazendo uma pergunta: na tua relação comigo, você me vê somente como alguém que tem que te dar, ou você se importa com aquilo que eu possa estar passando? Essa pergunta você tem que fazer também para as pessoas que você cuida na igreja que você vive. Elas só experimentam, só se relacionam com você por aquilo que você... Quer dizer, se você se relaciona comigo pelo que eu posso te ensinar, à medida que você cresce, e esse é o papel natural de um pai, que os filhos sejam maiores, eu já não tenho mais o que te ensinar, eu tenho que aprender com você, então eu deixei de ser seu pai? Como você se relaciona com os outros? Você se importa com o interesse do outro, ou você se relaciona sempre pensando naquilo que o outro pode te dar de benefício pessoal? Paulo escreve isso de dentro da cadeia, e eu quero concluir a palavra dessa manhã, para que a gente faça a ceia e tenha o tempo de mesa, falando o seguinte: nós precisamos aprender a colocar de forma prática o ministério profético em ação na nossa relação com as pessoas. Como assim, apóstolo? A base da relação de Jesus com as pessoas se iniciava a partir de uma visão profética. Jesus sempre tratava com as pessoas do futuro para o presente, nunca do passado para o presente. Você está entendendo o que eu estou te falando? Sabe como que nós nos relacionamos com as pessoas? Toma cuidado, hein? Conheço a figura, já sei o que fez. É isso que a gente faz, a gente julga o passado. Jesus, ele pega Pedro e fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Daí se eu estou do lado, falo: Jesus, eu acho que não é uma boa coisa que você está fazendo. De todos que estão ali,
é o cara mais desqualificado para você falar, apacenta minhas ovelhas. O cara é inconstante, o cara oscila. Na hora que o pau estava comendo, puxou espada, depois saiu, falou que não era teu, que não te conhecia. Você mesmo falou para ele: afasta-te de mim, Satanás. Jesus não é Pedro o cara. E Jesus responderia para mim: eu não estou vendo ele a partir dos 3 anos que eu convivi, eu estou vendo com aquilo que ele vai ser. Eu me relaciono com ele na perspectiva profética, não na perspectiva do passado. Tem casamentos que até hoje são problemáticos por causa da história do homem no seu passado. Tem mulheres que cobram do homem até hoje os erros que o cara cometeu no passado. Cara, se o teu relacionamento é na base de acumular erros, não tem solução. Porque a maior chave para se relacionar bem entre pessoas, amigos, familiares, irmãos, se chama perdão. E o perdão, ele não apaga alguns pecados, ele apaga uma multidão de pecados. Então aquele monte que você cometeu de besteira ao longo da vida, some. Então eu passo a me relacionar a partir de uma perspectiva profética. Os discípulos de Jesus caminhavam com Jesus, quando souberam da conversão de alguém que chamava Saulo, como eles reagiram? Você está louco, não chego nem perto de Saulo, o cara matava os crentes. Paulo pagou um preço alto, porque a igreja não o recebia, a igreja não o aceitava, porque a igreja julgava Paulo a partir do seu passado. Agora, quando Jesus vai para a cruz, ele não olha aquele assassino a partir de todos os assassinatos, ele não olha aquele cara a partir de todo o histórico de erro, ele olha para esse cara e fala assim: rapaz, você vai inaugurar o paraíso hoje, é mole? De tudo que você viveu de errado na vida, aprove a Deus te dar de presente, simplesmente porque você me reconheceu como Messias, a possibilidade de inaugurar o paraíso. Jesus nunca trata com a gente a partir do nosso passado. E por que a gente insiste em tratar com as pessoas a partir do passado delas? Ou nós começamos a ter uma visão profética que nos leve a enxergar as pessoas como Cristo olha, sem julgamento, sem acusação, sem defraudação, ou a gente vai continuar tendo muita dificuldade nos relacionamentos, porque nós nos relacionamos a partir de Adão e não a partir de Cristo. Amém? Irmãos, é maravilhoso a gente poder estar reunido assim como corpo. Cada dia mais eu tenho visto a gente avançar com relação à compreensão, né, e essa vida de Cristo, o entendimento do novo pacto vai produzindo algo que é muito natural, né? E esse ambiente está cada dia mais especial de se estar junto, né? As mesas, o aljava mensal. Eu queria te incentivar a convidar outros pastores para esse ambiente. Eu quero te pedir o seguinte: não convide para a mesa é um lugar dos filhos, amém? Então, mas eu queria tanto que um amigo meu participasse. Traz ele para esse café, ele precisa começar a entender o ambiente. A mesa já é algo que a gente já tem uma construção que tá avançada, né? Mas aqui é um ambiente propício. Então, se você está vindo pela primeira vez, quero dizer que você é muito bem-vindo. É uma honra te receber aqui. Nós já temos a agenda do ano todo. Se você precisar, você pode pedir, a gente te envia essa agenda e você já se programa para estar com a gente outras vezes. E como todo sábado e como todas as vezes que a gente está junto, após a palavra, esse momento é o momento da gente compartilhar sobre essa palavra. Dúvidas, perguntas, compartilhar alguma coisa que testifique com o que a gente estava falando. E eu queria saber se alguém gostaria de iniciar, se é a primícia nessa manhã aqui, ó, quer falar alguma coisa, quer trazer uma palavra. Não, hoje não pode ser o santo, ele já está tomando a primícia todas as vezes. Então, brincadeira, santo, você pode ser. Alguém quer começar? E sempre é assim, né? Fica essa briga para começar, essa disputa, daí depois que vai não para mais, tem que tirar o microfone do povo. Irmãos, bom dia, graça e paz. Só quem não me conhece, né? Meu nome é Teixeira, o apelido Tex foi ganho, está andando com um profeta na década de 90, e na década de 90
nós começamos a falar sobre paternidade, sobre 5 ministérios, e nós fomos expulsos de várias igrejas, né? Aceito por algumas, expulso da maioria, e chegou até uma época na minha vida que eu falei, eu vou desistir. E porque não se falava mais, foi proibido falar sobre 5 ministérios, paternidade era controle, então nós ficamos escondidos. E hoje eu estou tão contente, já faz algum tempo que eu tenho conversado com o apóstolo, e saber que de novo eles estão se falando, para mim de novo, porque eu estou falando isso há 34 anos atrás, né? E hoje vocês estão caminhando aqui há 10 anos, né? E que é bom saber que isso não morreu, que as coisas que são de Deus, elas não morrem, sabe? Só dizer para vocês que é um prazer muito grande. Eu que ouvi isso há 25 anos atrás, 28 anos atrás, fui julgado, condenado, separado por crer nisso, hoje está com vocês aqui. Para mim é uma honra muito grande. Obrigado, apóstolo, pela dupla honra que você falou. Obrigado. Amém. Acho que a gente podia aplaudir o Senhor. Os pioneiros, né, sempre pagaram um preço alto. Todo período de reforma que eu creio que a igreja vem passando, quem vai à frente sempre sofre um pouco mais. A gente está há 12 anos na casa, já funcionando como 5 ministérios, mas há uns 20 anos também, você tem um pouco mais, pegamos bastante coisa, né? Mas hoje a gente vê muita gente falando dos 5 ministérios de uma forma teórica, né? A gente tem 12 anos de implementação, a gente tem visto isso funcionar na prática, né? E isso acho que faz muita diferença, quando você vê os 5 ministérios funcionando na prática, numa casa onde você não vê o protagonismo concentrado na vida de uma pessoa. Isso é perceptível o nível de amadurecimento. E sabe como que a gente tem, quem são as pessoas que dão mais dificuldade para amadurecerem? São os que vêm de outras igrejas. Os que nascem aqui nesse ambiente, os caras voam. Agora, quem chega de outra igreja, daí é difícil, porque daí é o processo de desconstrução, para depois você começar a edificar, e sempre fica, mas eu aprendi assim, mas eu acho assim, mas é complicado. A religião é algo, a religião, irmãos, preste atenção e não me julgue pelo que eu vou te falar, mas um cara que teve uma vida religiosa no meio evangélico é mais difícil de ser tratado do que um cara que veio na macumba, porque ele deixa para trás as trevas e fala assim, cara, aquilo ali é trevas, mas o cara se abraça na experiência religiosa que ele teve e não larga, e quer misturar o vinho novo no vinho velho. Não tem jeito, para você receber o novo, você tem que jogar fora o velho. Então isso é um conflito que às vezes acontece com quem às vezes ainda tenta entender as coisas de Deus a partir de uma experiência religiosa. Mas vamos lá, alguém mais gostaria de... Rapaz, quando você falou de cortar o vínculo ou não concluir algo, meu pai, quando eu tinha 10 anos, ele se separou, só que meu pai gosta de plantar, e ele plantou um pé de jabuticaba quando eu era pequeno. Quando eu fiz 10 anos de idade, ele foi embora quando ele se separou, e ele falou para mim assim, você cuida do pé de jabuticaba, que ele vai dar fruto, e eu fiquei mais 7 anos esperando, e nunca deu jabuticaba, então ficou 17 anos, esse pé de jabuticaba não dava fruto, e eu falei, eu vou cortar esse pé, não dá fruto, e era um pé enorme, maior do que a casa. Amanheci, eu falei, eu vou arrancar esse pé fora. Quando eu fui lá ver, tinha umas jabuticaba bem grandona, eu não tinha visto as florzinhas. Aí eu lembrei de algo que meu pai me falava, se você não esperar, você não vai ter. E muitas coisas, depois que meu pai se separou da minha mãe, eu não concluía, porque eu não conseguia esperar. E hoje, assim, o Senhor trouxe essa palavra aí que o Senhor trouxe, isso despertou algo dentro de mim. Eu falo, tem coisas que eu não consigo manter. Tipo, eu fico 1 ano numa empresa, é cortar um vínculo. Por quê? Porque eu tive algo assim que não foi formado em mim. Tem outras pessoas que passaram, muito profético o exemplo que ele deu aqui. Tem alguns outros homens que estão aqui que passaram por um processo
e que não conheceram, perderam seu pai se separou, e que ficou uma lacuna nas suas emoções? Levante sua mão. Sem jabuticaba. Eu quero orar por vocês agora, porque eu quero orar por isso agora. O que ele falou é muito sério. Tem pessoas que não conseguem, e continuam, e entram num ciclo desse, não terminam nada na vida, não concluem as coisas, não finalizam os processos, não permitem que Deus conclua algo que está fazendo, porque ficou algo interrompido, às vezes por causa do pai. Há alguém assim? Levanta a mão, por que você está com vergonha? Amém, vamos orar por isso. Amém, mesmo que não tenha passado, eu quero orar por vocês agora. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos num ambiente profético, e eu quero fazer uso dessa autoridade nesse lugar, Pai amado, para quebrar todos esses ciclos interrompidos na vida de homens que tiveram a sua formação emocional de alguma forma atingida por uma interrupção nessa formação, por causa de uma ausência do pai, do abandono de um pai, e por qualquer situação ligada à paternidade. Nós quebramos nessa manhã, nós declaramos que nesse ambiente profético, um ambiente preciso, para que nós possamos ser restaurados a nossa identidade em Cristo, livres para avançar de forma plena, madura, e Pai amado, como uma cirurgia, entra agora nesse momento, na nossa formação emocional, e cura esse lugar em nome de Jesus, para que possamos sair dessa manhã transformados, restaurados pelo Teu amor e pela Tua paternidade, em nome de Jesus, amém, amém? Obrigado pelo Teu exemplo, irmão, muito pontual. Alguém mais quer compartilhar? Boa noite, né? Perdão, boa tarde, bom dia, que eu não sei ainda. Então, eu estava vendo assim, eu vim de um ambiente familiar da minha mãe, do segundo casamento, e houve assim uma certa resistência dos meus irmãos, os primeiros, né, da parte de mãe, assim, e eu ouvia muito dizer que, assim, nós éramos assim, fracassados, meus irmãos de sangue. E aí eu escutei muito da minha família dizendo que, assim, palavras negativas, tudo que você fizer não vai dar certo, tal, porque meu pai, ele tinha um problema de vício, então tudo era em função da minha vida. E aí assim, coisa assim, eu trabalhei numa empresa, e quando eu saí da empresa, não demorou uns 3 anos, assim, uma empresa grande, que eu moro em Mogi das Cruzes, e essa empresa fechou. Aí depois, assim, sabe, eu fui trabalhar numa padaria, e aí depois de muito tempo que eu trabalhei, a padaria fechou. Aí eu escutava, tá vendo? Tudo que você faz dá errado. Onde você passa, fecha. E aquilo começou a me trazer um trauma. E eu comecei a acreditar nessa mentira que se tornou uma verdade, assim, aparentemente na minha vida. E aí eu fiquei por muito tempo inseguro. Entendeu? Eu falei, eu vou fazer algo, não vai dar certo. Eu me sentia inseguro por muito tempo, eu fiquei nessa prisão. E aí eu começava a fazer uma coisa, será que vai dar certo? Mas isso foi adquirido num leito familiar, quando eu era criança, e graças a Deus o Senhor me curou, né? Hoje, graças a Deus, as coisas mudaram, e as coisas têm dado certo, mas por muitos anos, eu carregava isso na minha vida, porque parecia incrível, eu ia num lugar, não dava certo, eu ia fazer um negócio, não dava certo, e aí o inimigo, e não só o diabo falava, tá vendo? É verdade que seus irmãos falavam, e eu estava acreditando nessa mentira, e por causa disso, eu fiquei um tempo muito desanimado na minha vida, e graças a Deus o Senhor me curou, mas isso foi uma semente que foi plantada dentro da minha família. Então, graças a Deus. E para contribuir com o que você está falando, é importante a gente lembrar de como eu terminei a palavra hoje. Deus não nos olha a partir do nosso passado. Então, se você, por algum motivo, passou uma situação semelhante à do nosso irmão,
que traz uma sensação de fracasso, de insegurança, por causa das realidades que viveu em família, e dos problemas que você passou eventualmente na vida, né? Eu creio que o Senhor está nos introduzindo numa nova estação, e que o Senhor está nos olhando do futuro para hoje. Então não importa o que você tenha vivido, né? Não importa a sua idade, aqueles que têm mais idade ou não, né? Eu creio que em Cristo nós todos estamos aptos a viver algo novo com a mesma alegria, disposição e vigor que eventualmente vivemos do passado. Porque tem gente que fica assim, eu vivi uma época que nem você, acabou isso, 30 anos atrás, hoje você vai viver algo novo a partir de agora. Amém? O melhor da tua experiência, eu creio que o Senhor ainda tem reservado para você. Amém? Quem mais gostaria de ir? É só na perspectiva também, porque é uma reunião de pastores, uma reunião de líderes, que é muito importante. Nós falamos do pessoal, nós falamos daquilo que já vivemos, e também já estamos aprendendo daquilo que vamos viver, mas é muito importante toda a estatística que o Cristiano trouxe para nós, a partir de, porque como ministro, como homens de Deus, como pessoas que vão trazer libertação de cativeiro para outros, porque essas pessoas dentro dessas estatísticas, muitas delas vão se converter. Muitas dessas pessoas que estão dentro de uma família onde há um só genitor, um mora sozinho, elas vão se converter. Somos raízes de iniquidades, porque elas acreditaram nisso, elas estão vivendo aquilo, passou a ser a verdade delas. Como que nós vamos trabalhar isso? Como que vai ser? Como trabalharemos com essas pessoas? Então nós temos que realmente estar curados, ter esse relacionamento aberto, de confissão, de sempre reconhecer onde precisa de mudança, onde precisa amadurecer, e sempre ouvir, estar atento ao que nos é ensinado, porque nós vamos lidar com uma geração, na verdade nós já estamos lidando com uma geração que, segundo a palavra, é quase que perdida. O amor vai esfriar. Por que o amor vai esfriar? Eles não receberam amor, então ele já vem frio. Esse amor vai entrar dentro da igreja, esse amor frio, o que nós chamamos do ambiente de igreja, porque eles não receberam. Então quando eles chegam, eles vão querer manter aquilo que eles nunca tiveram, porque é a verdade deles. Então, como ministros do Senhor, ministros do novo pacto, como que nós vamos reagir perante essa realidade nova? Porque ela não é tão nova, a estatística que inicia em 1960, a queda do muro de Berlim, a queda se deu assim, a partir do muro, nós vamos transformar o Ocidente. Não caiu para dentro o muro de Berlim, o muro caiu para fora. Eles trouxeram toda aquela ideologia para o Ocidente, a destruição do que é certo. Então nós precisamos estar atentos a isso, a tudo que já passamos, a tudo que já sofremos, a partir de experiência, como seremos agentes transformadores nas mãos do Senhor, para esse tempo presente. Muito bem colocado, em virtude de que toda a construção da palavra hoje, ela veio, não sei se vocês perceberam, mas eu fui dando as estatísticas e frisando que nós precisamos, como ministros, entender a igreja como uma casa paterna. Como você falou assim, como tratar com isso? Se as pessoas que estão vivendo essa realidade chegam num ambiente de igreja e encontram uma reunião social com um belo espetáculo de música, luzes e fumaça, mas não encontram um espírito de paternidade, não vai resolver nada. A base da cura de uma geração que vive orfandade se dá através da paternidade. Então, por que Deus está restaurando e curando os nossos corações como filhos? Para nos preparar para ser pais. Cada um de vocês aqui como homens, podem ser um referencial de pai na vida de quantos jovens que estão se perdendo aí. Então, Deus nos prepara para ser pais sendo filhos. A nossa preparação, nós amadurecemos como pais, sendo filhos. E eu tenho o privilégio de viver as duas coisas de forma muito intensa e de forma simultânea. Tanto a paternidade que eu exerço, como o processo de ser filho. Tenho aprendido cada dia mais a ser filho. A me submeter, a sujeitar. O apóstolo Hélio que está sentado ali
atrás sabe disso, a paciência que ele teve comigo ao longo de todos esses anos, né, e como o Senhor vem trabalhando cada dia mais, me dando clareza no privilégio que é ser filho, um ambiente de proteção, de cuidado, um amadurecimento saudável, e que vai nos habilitando para ser pais, é simultâneo. Então o que o santo falou é verdade, essa geração, ela precisa chegar e encontrar na igreja a resposta a esses vazios de orfandade que possuem, né? Então nós precisamos entender o que nós estamos edificando esse ambiente puro, nós estamos edificando esse ambiente onde a paternidade flui de uma verdade que vivemos, né? Porque é muito fácil construir igreja a partir de estatística também, né? O que dá mais resultado? Bom estacionamento, departamento infantil, tem um monte de gente falando sobre isso, tudo natural, mas espiritualmente o que se oferece, né? É isso que a gente tem que refletir. Nós estamos querendo apresentar resultados aos homens ou frutos ao Senhor, né? A gente tem que se fazer essas perguntas, como a gente aprendeu segunda-feira na mesa do Aljava, a pedagogia do novo pacto. Jesus não trazia respostas, Jesus trazia perguntas, para que a gente buscasse a resposta dentro da gente, porque Ele veio restaurar sobre nós o sacerdócio. Esse sacerdócio é isso, Cristo habita em nós. Quando nós aprendemos a responder perguntas, nós vamos caminhando em direção a essa vida interior, né? Porque quando você vai responder, você busca dentro de você mesmo a resposta, né? Tá aí? Vamos lá. Bom dia a todos. Quando o senhor foi falando aí sobre as estatísticas, né, de separação, pais, foi passando um filme na minha cabeça, porque eu sou separado há 13 anos, e desses 12 anos minha filha mora comigo, eu tenho a guarda dela, né, ganhei na justiça, tudo assim, mas isso não vem ao caso. Então assim, minha filha, todo esse tempo, eu tenho tentado dar uma atenção enorme para ela, graças a Deus, quando eu me separei, eu falei, não, eu vou vencer, eu vou mudar a história da minha vida. Só que quando eu cheguei na igreja onde eu congrego hoje, eu aprendi que eu não sou nada, né? Eu tenho que sair do centro e deixar Cristo entrar no centro, e foi o que eu comecei a colocar em prática. E Deus colocou na minha vida também duas pessoas especiais, que é o André e a Cintia, onde minha filha, ela não tem apenas um pai, ela ganhou, mas ela tem dois pais, então ela chama o André de pai, né? Ela, estou aqui com meu pai, vou para casa do meu pai, falou, vai com Deus, né? E isso é muito importante. A presença da Cintia e o André na minha vida me ensinou ainda mais como criar minha filha na presença de Cristo. Ela sempre nos acompanha, né? E assim, para a gente que vem separado, para mim, no caso que sou separado assim, uma coisa que na época o inimigo colocando na minha cabeça assim, não, você tem que encontrar alguém, você tem que encontrar alguém. E eu, por opção, eu falei, não, eu quero resolver a minha vida, quero cuidar da minha filha, eu quero me encontrar em Cristo. Foi uma opção que eu fiz. No entanto, estou sozinho até hoje por opção, né? E eu sei que muitas pessoas, quando está separada, não, eu tenho que arranjar alguém. E eu comecei a ter uma visão diferente. Senhor, se for da sua vontade, que o Senhor coloque alguém na minha vida, primeiramente para me aproximar mais do Senhor, não para me tirar dos seus caminhos, né? A gente conversa muito com o André sobre isso, a gente conversa muito, e muitas pessoas no mundo falam, pô, desculpa o perdão da palavra aqui, você virou viado? Você não gosta mais de mulher? Eu falo, não é, eu sei quem eu sou, a minha sexualidade, a minha presença em Cristo, que eu estou aprendendo cada dia mais, né? Mas você foi falando assim, foi passando um fio na cabeça, né? Eu falei, não, deixa eu compartilhar disso aí, porque marcou para mim bastante isso aí. Mas é muito interessante você falar isso, né? Eu tenho tomado muito cuidado quando eu ministro, porque a igreja é um público muito heterogêneo, cada um vem de uma realidade de vida, né? A gente está falando aqui na perspectiva de como a gente pode preparar os jovens para não passarem por uma situação que está sentado aqui alguém que viveu essa situação, né? Eu não conhecia a tua história, mas, por exemplo, o Brown está aqui, passou algo similar, eu conheço a história, né? Mas, de fato, uma das coisas que a gente precisa trabalhar na vida de quem passa por um divórcio é essa precipitação de entrar novamente num próximo relacionamento, porque você precisa aprender a ouvir de Deus, principalmente para ter, já que foi um erro a separação, né? Sempre pode ter sido erro no casamento lá atrás ou durante, enfim, não é o caso, mas teve um erro que levou à separação.
como minimizar o impacto disso na vida dos filhos. Esse é o principal cuidado que deve se ter, e você está tendo. Então é muito interessante isso. E eu vou te falar uma coisa, eu creio que vai chegar o tempo que você vai se casar de novo, né? Agora, o teu cuidado com a tua filha e essa preocupação é louvável. Eu acho, me alegra ouvir a tua sensibilidade em se preocupar primeiro com ela do que com você. Isso é sinal que o Evangelho está fazendo diferença na tua vida. Faz diferença na sua vida. Você poderia pensar, vou recomeçar. Tem quantas pessoas que se separam e falam assim, vou recomeçar minha vida. E os filhos sofrem as consequências. Louvável a tua atitude, viu? Deus te abençoe poderosamente. E quero declarar, quero profetizar sobre a tua vida que o Senhor está preparando uma mulher que você possa ter um recomeço na tua história, mas a sua filha já emocionalmente formada, com uma experiência com Deus, onde isso não vai trazer marcas para ela. Amém? Muito obrigado por compartilhar. Alguém mais? Cris citou um versículo falando sobre, Paulo falando sobre não usarmos, né, a nossa autoridade e que Deus nos deu para servir o corpo. E eu lembrei da situação de Eliseu, acho que é Eliseu, né, que não aguentou o tranco quando os meninos zoaram com ele e chamaram ele de careca, e ele pegou mal e usou a autoridade que tinha para trazer então uma punição para aqueles que o feriram. Eu acho que a gente precisa também pensar nisso como pais, ou como seja no ambiente familiar ou no ambiente da vida da igreja, como que a gente lida com a forma como os filhos espirituais ou naturais, né, quando eles erram nos ferindo, quando eles erram nos ofendendo, quando eles erram nos traindo, quando eles erram nos decepcionando, porque não é difícil ver, é muito comum a gente encontrar pelo meio do caminho pessoas que estão hoje desigrejadas ou desviadas, porque o pai, seja biológico ou espiritual, não teve estrutura para lidar com aquela situação, e usou da autoridade que tinha, que lhe foi dada, para trazer maldição, seja verbal ou até de forma em ações, né? Então que Deus nos dê maturidade para lidar com a imaturidade daqueles que nos foi confiado. Você tocou num assunto que eu acho que soma duas coisas, né? A realidade dos desigrejados hoje, tem algumas estatísticas que apontam que o mesmo número de desigrejados é o número de pessoas dentro da igreja, né? Você imagina isso? O mesmo número de pessoas que tiveram uma experiência negativa com a igreja e estão fora, é o mesmo número das que estão dentro. Ou seja, se a gente fosse pegar entre crentes dentro e crentes fora, nós somos uma total maioria no Brasil, mas esses que estão fora se tornaram críticos à igreja, né? Agora, dentro da estatística dos que estão fora, tem dois tipos de gente: pessoas que foram cuidadas por pais despreparados, ou religiosos opressores, homens que não têm noção nenhuma do que é o Evangelho, e porque tem um diploma de faculdade teológica, acham que são pastores. Faculdade teológica não forma pastor, forma teólogo, né? Então, tem pessoas que sofreram isso, mas a grande maioria não é isso, não é fruto do abuso de pastores. A grande maioria já é uma realidade de 1960, de pessoas que já vêm com disfunções no seu ambiente familiar e não sabem se sujeitar à autoridade. Daí, quando elas são corrigidas, elas se rebelam e saem. E daí sai criticando a igreja, mas na verdade o problema já estava dentro delas. Então nós temos que só ter eu creio que essas estatísticas, elas nos dão um discernimento para aprender a lidar com as pessoas. Quando você começa a ver gente dando muito problema para você dentro da igreja, procura saber de como é a realidade familiar dela. Se você começa a trabalhar a situação de paternidade, é a raiz normalmente que puxa todas as outras coisas. Então a gente tem que estar atento, porque nós temos uma responsabilidade muito grande como igreja, que é a restauração da família,
né? Se a gente não transformar a família, a gente pode estar vivendo um evangelho de ilusão. Tem irmão que é uma bênção dentro do ambiente de culto. Você vai entender a realidade do que vive dentro de casa, é um terror. Nós temos um trabalho aqui na casa que se chama altar familiar. O altar familiar, nós implantamos nas casas de todas as pessoas que frequentam a igreja, para que o pai faça um culto doméstico com a família. O pai partilha, ministra a ceia, o pai libera uma palavra profética. Daí às vezes você pega situações, o pai fala assim, pô, mas eu não sei nem orar. Não tem problema, já vem tudo escrito para você, a palavra profética, mas só para que ele comece a se posicionar, né? Que os filhos comecem a ver o pai exercer um sacerdócio. Isso vai alinhando as coisas na família. Então, o altar familiar é algo que nós vivemos aqui. Se você quiser também saber mais sobre isso, inclusive o material do altar familiar, nós compartilhamos gratuitamente para quem quiser implantar na sua igreja, na sua comunidade. Amém? Você tinha levantado a mão, não? Acho que dentro do que o Brau falou, entra um pouco da fidelidade e da seriedade do que é uma paternidade, né? A gente tem visto as mesas, às segundas, o quão puro é o ambiente e o quão seguro ele é. Então, eu vou falar, por exemplo, como um pastor local, quando eu vou enfrentar uma situação como essa que o Brown falou, a minha relação com você como filho me ensina a ser o pai. Então, sempre que eu tenho que dar uma resposta, independente da crise que ela venha, a primeira voz que vem no meu espírito é a voz do meu pai. Se fosse ele comigo, como ele trataria? Então, eu acredito, esse ambiente de pureza, de fidelidade de pai e filho, eu sendo o teu filho aqui, nesse elo de fidelidade, de tudo aquilo que você imparte em mim, eu manifestar aonde eu estou, cria realmente um firewall ali de proteção que não tem a margem de erro, de eu me ferir ou ferir alguém, ela diminui quase que em zero, porque existe essa proteção, porque ainda que eu não saiba naquele momento tratar aquele furacão ou aquela situação, eu tenho para onde recorrer, porque eu não sou um órfão, né? Então, ainda que se por algum momento o meu humanismo tentar se levantar para resolver uma crise, eu falo, não, cara, eu tenho uma casa, eu tenho um pai, esse pai vai sentar comigo e eu acredito que ele vai me orientar de que forma eu vou abrir a despensa e o que eu vou entregar para aquela pessoa. Então, por exemplo, hoje, a gente, falando Fernando e Cris, a gente quase não senta, né, para alinhar algumas coisas, mas talvez você nem saiba disso, mas o teu estilo de vida como pai cura muita coisa na minha vida, até mesmo sem a gente estar próximo, sentado à mesa. A impartição de quando eu sento numa segunda-feira que eu só ouço e tudo aquilo que é impartido, eu volto para minha casa com a bateria no verde, pronto e preparado, entendendo que eu sou protegido por um pai, por uma casa paterna. É legal você colocar isso, porque teve um período, principalmente no primeiro ano que você estava caminhando comigo, que a gente se via quase toda semana. E essa realidade, né, da paternidade, ela é mais ou menos, tem um paralelo com o que é o natural, né? Uma criança, ela depende muito do pai na sua infância. À medida que essa criança cresce, essa necessidade muda, né? Então, até porque, no caso da paternidade espiritual, o alvo de todo pai, para vocês também que são pais, não é gerar uma dependência do pai. A gente tem que levar as pessoas a uma maturidade em Cristo. Se eu gero uma dependência de quem caminha comigo, de mim, eu estou falhando na minha paternidade. Eu tenho que levar você a uma maturidade em Cristo. Então, o fato de hoje você participar das mesas, estar aqui, você já se alimenta, pode ter diminuído muito a necessidade da gente estar sentado junto, porque é sinal que você amadureceu, né? Isso não quer dizer, como você mesmo disse, que a gente se sente seguro, porque fala assim, mas se eu precisar, eu sei que eu tenho onde recorrer. É a mesma coisa minha. Você acha, a Eliana falou brincando, né, segunda-feira, quando ela sentou na mesa, ela falou assim, eu me sinto como um leão na cova de Daniéis, né? Você imagina a gente sentar para ministrar pastores, um ambiente como esse aqui, é o ambiente mais difícil que tem, é o mais difícil, pastor é a raça mais difícil que tem de cuidar, né? Agora, eu me sinto seguro, não em mim,
eu me sinto seguro também no que você falou. Eu falei assim, cara, qualquer coisa que ultrapasse, eu tenho um pai. O apóstolo Hélio é com quem eu recorro todas as vezes que eu tenho que... E não é simples você dar destino à vida de uma pessoa, não é? Você está interferindo diretamente na história da família. Então, tem coisas que eu chego e falo assim, apóstolo, o que você acha que eu faço? Isso me dá muita segurança para exercer a minha paternidade, porque eu vivo como filho. Então, as mesmas coisas que você... Olha como que o primeiro salmo que eu li, ele é uma realidade. Deus constrói assim. A mesma coisa que eu vivo como filho, você recebe como filho e exerce como pai. E nisso, Deus vai construindo uma história que não tem a ver comigo ou com você. Teus filhos vão ser pais e vão experimentar essa mesma realidade, porque a gente está construindo um caminho saudável, puro, seguro. Então eu sei que Deus está no Aljava gerando um ambiente de formação de pais maduros. Amém? Você está com... Irmãos, paz, eu estava aqui até relutando, mas eu queria compartilhar isso com vocês a respeito de um aspecto importante sobre essa questão da paternidade, esse ambiente, tudo que está sendo construído. Eu creio que nós, como filhos de Deus, todos nós queremos uma coisa, glorificar a Deus, exaltar a Deus. Isso é uma premissa básica se nós somos cristãos. Eu quero contar um pequeno testemunho. Um tempo atrás, aí, dia 12 de janeiro, eu sofri um acidente aqui na Via Dutra. Quase todo mundo foi ver Jesus naquele dia. E uma das coisas que aconteceu ali foi fenomenal para mim, assim, uma coisa muito tremenda, porque o meu filho de 3 anos, o Judá, estava no carro. Ele se machucou bem, teve um corte bem grande na cabeça e tudo mais. Então, aquela coisa de acidente automobilístico. Só para resumir, quando nós entramos dentro da ambulância da Nova Dutra, ele estava totalmente desesperado, tudo ensanguentado, aquela coisa toda, aquele ambiente cheio de luz, e tiveram que colocar ele naquela maca que trava o pescoço, sabe, aquela colar cervical, aquela coisa toda. Então, assim, foi uma coisa muito grande, realmente, assim, emocionalmente muito expansiva. Então, ele gritava muito, e eu entrei ali com ele dentro daquele carro do bombeiro. Daí, teve uma hora que ele grudou assim na minha mão e falava assim, papai, tá doendo, tá saindo sangue, vai passar isso daí? Você vai passar? Eu falei, filho, fica tranquilo que vai passar. Aí ele falou assim para mim, então tá bom. Mais ou menos assim, ou seja, ele acreditou no que eu estava dizendo para ele. Nessa hora que aconteceu isso, Deus veio imediatamente e falou assim para mim, assim, essa coisa assim, que assim, deu um nível assim, mais, não é mais alto, é mais puro e mais sublime na minha relação de questão de paternidade. Deus me falou assim naquela hora, na cabeça dele, para ele, você é Deus. Eu. Por quê? Porque eu, como pai dele, tenho em mim todos os atributos que Deus tem, como proteção, amor, provisão. Então, na cabeça do meu filho, eu sou como a imagem de Deus para ele. Deus falou isso aí imediatamente no meu coração. E aí você pega, quando isso é distorcido, onde que vai dar lá na frente, certo? Mas o que eu queria falar não é nem questão da distorção, que os irmãos já colocaram muito bem. Eu quero colocar essa questão para que nós entendamos a questão sublime que está dentro disso aqui. Não só, muitas vezes, o entendimento, bom, a paternidade, é isso aí, vamos fazer, é bíblico, sabe? Essa procura, na minha concepção rasa, pequena e até mesmo, muitas vezes, infantis, que eu mesmo já passei por elas. Mas eu queria dizer assim, o João falou uma coisa aqui que me ligou, a questão de Abraão, Isaac e Jacó, e de tantas coisas que nós falamos aqui sobre a questão geracional de Deus, Então, a questão geracional de Deus, ela é muito mais além do que Deus passando ensinamentos de geração em geração, mas é Ele mesmo de geração em geração. Eu estou querendo dizer o quê? A questão da paternidade e de você estar nesse relacionamento, de você ter um pai espiritual, é muito mais do que se adequar a um conceito bíblico. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz isso, então eu vou fazer, para não estar errado. Quando você encontra o pai espiritual, é Deus mesmo falando com você.
Porque nós temos na nossa cabeça essa história de, vou falar com Deus, vou no monte, vou orar, eu vou fazer alguma coisa desse sentido, e eu não estou descaracterizando essa coisa. Mas, quando você realmente se entrega a isso, para de, como falou, se entrega ao coração humilde, para de argumentar com as coisas, é Deus mesmo que fala comigo, quando o cristiano fala comigo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, com toda certeza no meu coração, se essa dobra não for feita, qualquer coisa ou uma coisa muito séria vai quebrar a nossa relação. E às vezes a relação ela não é quebrada assim, olha Cristiano, quero dizer para você que estou indo embora, porque lá, etc e tal. Mas ela é quebrada aqui dentro. Enquanto eu continuar aqui, meramente pela ligação do ensino do que está certo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E não na questão espiritual de ninguém mais conhecer segundo a carne. Então eu não estou dizendo, não sei se você entendeu, não estou dizendo que Ele é o Senhor, mas com certeza o Senhor é revelado a mim através da vida dele. Então, o que eu estou trabalhando no meu coração a cada dia para destruir, entendeu? Que quando com o meu pai espiritual, é com Deus mesmo que eu estou, é com Deus mesmo. Isso não faz dele Deus, está entendendo? Mas é Deus mesmo, por quê? Não é o ensino de Abraão, Isaac, Jacó, de geração em geração que chegou até agora, não é o ensino, é a presença, é Ele mesmo que veio passando. Foi isso que foi ministrado no meu coração lá dentro daquela ambulância, quando o meu filho pegou na minha mãe e falou, eu confio em você. E quando ele crescer e se tornar um homem formado, ele vai saber e vai perceber todas as minhas falhas e limitações. Mas quando isso acontecer, mais Deus vai ser revelado e não mais decepção. Poxa, pensei que o Cris era, mas ele não é, cara. Quando eu ver as limitações que ele tem como homem natural, mais a sublimidade de Deus vai ser revelada. Porque as limitações humanas que nós temos, elas não ofuscam Deus, elas revelam mais ainda. Então, isso foi falando de testemunho que muitos falaram, assim, foi uma coisa assim, avassaladora e crucial para mim. Tem sido, esse negócio está gerando uma coisa, sabe? De assim como o meu filho me vê como Deus, e ainda quando ele for formado, ele vai saber que eu não sou Deus, mas o porto, assim eu quero também na relação com o meu pai, né? Quando foi falado aqui de tantas coisas, de família, cara, eu sou esse cara todinho que foi falado aí, entendeu? Então, até hoje eu encontro bloqueios, sabe, de 10, 15, 20 metros de altura, como se fosse um muro, que eu não consigo dobrar isso com o entendimento. Eu me considero, humildemente falando, um cara que tem muito conhecimento. A revelação da palavra de Deus, da verdade de Deus, ela vem muito fácil para mim. É uma coisa que Deus colocou, eu olho na palavra, cara, era como se a letra faz assim, ó. Mas essas coisas não têm poder contra essas muralhas. Essas muralhas, elas se dobram de uma outra maneira. O entendimento não me faz saltar sobre elas. Quantos estão entendendo isso? Então, todas essas coisas que eu não tive, ou tive ao contrário, por causa dessa paternidade ou não paternidade destruída na minha vida de infância e adolescência, eu ainda trombo com elas, ainda hoje, com alguma coisa relacionada com a vida do Cristo. Vocês estão entendendo isso? E quando eu estou encontrando essas trombadas, eu não estou trombando com Ele. Foi isso que Deus tratou no meu coração. Você está trombando comigo mesmo. Porque é o meu tratar na sua vida através de uma pessoa. Porque como já foi dito, né, irmãos? É muito fácil amar a Deus que você não vê. Agora eu quero ver você me ouvir através dele. E saber que eu estou verdadeiramente ali. E não é um cara que está me falando, que está me ensinando, que está me tracionando. É o próprio. Então essa é uma coisa que Deus tem tratado na minha vida. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E vamos que vamos. É isso aí, aleluia. Irmãos, e isso daí tem muito respaldo bíblico, né? A carta de Paulo aos Romanos, quando fala sobre autoridade espiritual, Paulo não está falando nem de paternidade, ele
Ele fala de toda a autoridade que foi delegada por Deus. Então, por exemplo, se você mora num prédio, num apartamento e tem o porteiro do prédio, quem é a autoridade da portaria do teu prédio? É o porteiro. Aquele porteiro, ele exerce a autoridade que foi confiada como se fosse um princípio espiritual. Se você entra e fala assim, cara, eu esqueci o meu cartão ou a digital para entrar, ele fala, eu te barrar, você não vai entrar. Bom, mas você me conhece, não, mas eu vou te barrar aqui. E você começa a brigar com ele, você está brigando com Deus. O porteiro, não precisa ser um cara que você escolheu para ser seu pai espiritual, não. Se você briga com o porteiro, que ali exerce autoridade, você está indo contra Deus. Se você tem um professor em sala de aula, quem que é a autoridade na sala de aula? Professor. Você responde, critica ou briga com o professor. Você está esbarrando com Deus, não é com o professor. Porque toda autoridade constituída é constituída por Deus. Agora, todos que estão aqui, eu não puxei ninguém pelo colarinho e falei que você vai caminhar comigo como filho. Se você veio espontaneamente, chegou diante de mim e falou para mim assim, olha, Deus me falou que você é meu pai. E eu já falo para você de cara, como já falei para todos, umas 10 vezes, cara, presta atenção, o que você está falando é sério. Foi Deus que falou para você que eu sou teu pai? Foi Deus. Então você toma cuidado, porque eu não vou romper aliança. Quantos ouviram isso de mim? Eu não rompo aliança. Se Deus falou isso com você, você está entrando numa aliança comigo diante de Deus, beleza? Beleza. E daí, a hora que eu aperto, ou a hora que a palavra não vem de acordo com o que você gostaria, e você fala assim, travou eu aqui com o Cris, porque ele está falando, cara, daí não é comigo, é com Deus. Não fui eu que pedi para você andar comigo. Você veio falando em nome de Deus, então o que está te paralisando é o próprio Deus, porque você está se vendo através da minha vida naquilo que sempre te confrontou, e foi exatamente o que ele colocou. Não importa o nível de revelação que você tenha no Espírito, você não suplanta barreiras que você tem na sua alma através de revelação do Espírito. Daí você tem que se desafiar a si mesmo, a se submeter e humildemente caminhar com alguém que muitas vezes pode ser inferior a você, ter mais problemas que você, mas que Deus designou como autoridade sobre a tua vida. Todos nós, a Bíblia fala, todos nós estamos sujeitos à autoridade. Todos nós. E vou te falar uma coisa, no reino de Deus, dentro desse sistema de governo que Deus opera, chamado paternidade, qualquer pessoa que caminha solta, sem se sujeitar a alguém, é um perigo. Não ouça, não seja ministrado, não convide, não esteja perto e não edifique com quem não se sujeita à autoridade. Pastor sem pastor, ministro itinerante, isso é um perigo, cara. Isso é um perigo porque, apóstolo, mas ele tem uma boa palavra. Não se trata da palavra, se trata do Espírito que ele manifesta. Toda palavra ela vem carregada de quem eu porto. Se eu porto um espírito de rebelião, eu posso falar coisas certas, mas cheias de rebelião por dentro. Eu posso falar que eu amo alguém, odiando essa pessoa, porque a palavra. Agora, o que o Espírito manifesta? Então, nós precisamos entender o seguinte, no que diz respeito a relacionamento, nos relacionamos com todos. No que diz respeito a edificação, é com alguns. Só edifico com quem eu percebo que está edificando segundo o mesmo desenho. Alguns princípios básicos. E um deles é, está sujeito à autoridade? Presta contas a alguém? Vive como filho? Pô, se você está falando sobre isso, ministrando sobre isso, você vai trazer para perto alguém que falou o oposto disso? Que é uma coisa que eu insisto todas as vezes em falar. Amém? Nós já passamos aqui, eu queria acabar no horário para não ficar muito tarde, apesar que está muito bom, acho importante tudo que foi falado. Tem alguém que gostaria de compartilhar mais alguma coisa? Pode. Bom dia, irmãos, a paz. Eu estava ouvindo aquele irmão falar ali da separação, quando você tinha 10 anos, e o outro irmão aqui atrás que falou que é separado e ficou com a filha. No meu caso é meio que um combo, né? Porque assim, meu pai também se separou da minha mãe quando eu tinha 10 anos, eu venho de uma família boêmia, meu pai é policial militar, fundador de escola de samba aqui em Taubaté, né? Enfim, ficaram muitas marcas disso aí, né? E depois, assim, eu sou pai de 4 filhas com 3 mulheres diferentes.
A minha filha mais velha é casada, graças a Deus, é uma mulher de Deus hoje. Eu fiz uma coisa assim, depois que eu comecei a entender esse lance de paternidade, profundamente, como é verdadeiramente mesmo, o que é paternidade, porque a gente às vezes acha que para puta, arrumei um pai, seus problemas acabaram. E não é, entendeu? Eu tive que voltar lá e renunciar a palavras que eu tinha dito, porque a segunda filha minha, Pietra, que tem 17 anos, hoje ela é uma ativista do feminismo, estuda na USP, passou agora na USP, é feminista do ativismo, ativista do movimento feminista, por causa, não sei, extremamente ideológica, né? E eu tive que um dia chamar ela e falar, eu quero te pedir perdão. Mas do que, pai? Do dia que a sua mãe disse que estava grávida de você, eu quis tirar você. Eu fui um assassino. Então eu quero renunciar a essa palavra, eu quero, isso já em Cristo. Fui lá, peguei ela, orei com ela, falei, disse tudo. E a primeira, Eduarda, que é a mais velha, o dia que ela nasceu, irmãos, em nome de Jesus, eu estava dentro do banheiro do hospital fumando crack. No dia do nascimento da minha filha. Como é que você fala que você ama a sua filha? Você não ama a sua filha, você ama cocaína, você não ama ela. Chamei ela, falei, filho, eu quero te pedir perdão. Mas do que, pai? No dia que você nasceu, filha, eu estava fazendo isso, eu quero renunciar àquele dia, eu quero queimar aquele dia da nossa vida. Então, às vezes, você acha que você não tem que voltar, você tem que voltar. Não é porque você tem um pai espiritual, glória a Deus que eu tenho um pai espiritual e tenho um avô espiritual. Né? Enfim, cara, você tem que voltar e começar a quebrar as coisinhas, ir falando, ir se abrindo, sabe? Deixar a gente entrar naquele quartinho de entulho que você tem aí dentro, que ninguém bota a mão, só você. Porque assim, eu tenho uma coisa que eu falo sempre, eu não tenho uma igreja debaixo da minha tutela como meu pai tem, mas eu tenho alguns irmãos que eu discipulo, que eu cuido, que eu falo, que eu trato, e cara, não adianta eu não meter o dedo na ferida, né? Só soprar a ferida não vai funcionar. É o que eu falo para o Cris assim, vamos meter o dedo lá dentro, vamos arrancar o berne que está lá, e vamos sanar de uma vez isso. E eu concluo dizendo, a dor partilhada é dor sanada. Então, é importante, cara, quando ele falou do filme, cara, você ficou falando, e isso reflete no meu casamento, dentro da minha casa, a minha família mesmo, meu pai e minha mãe, cara, era totalmente emocionalmente disfuncional, cara. Eu vi o meu pai enfiar um revólver dentro da boca da minha mãe e falar, eu vou te matar agora. Eu vi isso aí. Isso é uma coisa assim, cara, e no final da vida do meu pai separou, casou com outra mulher, e no casamento do meu pai, sabe quem que estava lá? Eu, meu irmão, minha irmã e minha mãe. E a minha mãe chegou com uma escritura de um terreno lá em Redenção da Serra, que era o sonho do meu pai, ter um terreno lá em Redenção, na beira da represa. A minha mãe chegou com uma escritura para ele e para a mulher dele, e falou assim, está aqui, esse é o meu presente de casamento para você. Cara, foi assim. Então, no final da vida do meu pai, eu fui orar com meu pai. Ele não falava para mim, mas ele falava para minha esposa, puxa, Patrícia, se eu pudesse voltar atrás e recomeçar e fazer tudo diferente, sabe? Houve arrependimento nele, houve muito arrependimento, cara. Eu creio que o meu pai foi salvo, e eu orei, eu perdoei meu pai, cara. Já tomei surra do meu pai, cara, desculpa o termo, de cagar e mijar na calça, irmãos. Meu pai era um cara extremamente violento, cara. Meu pai era da polícia, esses caras da força tática, e meu pai punha no bolso na época do meu pai. Meu pai era extremamente violento, cara. Então, assim, eu estou dando uma pincelada só, né, cara, no que eu estou falando, no meu testemunho, assim, desse combo de ter tido pai separado, e de ter separado, e de viver tudo que eu vivi, cara. E de estar curado. Assim, eu não consigo me conter, cara, porque assim, não pode passar batido, cara. Você não pode pegar uma pessoa, cara, você pegar um irmão, discipular um irmão, e você não retalhar ele e falar, cara, é aqui que é o negócio, mano. Cara, amém, glória a Deus. Mas é impactante a gente ir tratando disso, né? Porque você vê o Brizola falando, como o Santo colocou, ele passou por tudo isso e hoje ele está inteiro. Ele está inteiro, que eu estou falando assim, espiritualmente é um cara consciente, espiritualmente é um cara hoje que pode ser uma referência para a esposa, para os filhos. Por quê? Porque a igreja produz isso. O passado dele não importa diante de quem ele é hoje. Agora, se nós queremos tratar as pessoas de forma plena, a gente tem que fazer como você falou, tem que entrar lá dentro.
E a raiz da maioria delas está ligada à paternidade, pode ter certeza. Como o Cris falou, que para o filho dele, ele era a própria figura de Deus, Deus desenhou a família dessa forma. A primeira visão de Deus que você tem é o teu pai. Para toda criança, o pai é um Deus. Por que isso? Porque Deus transmitiu imagem e semelhança para nós. Quando nós geramos, nós carregamos algo de Deus, que os nossos filhos olham para a gente como um Deus. E daí tem uma parte do que o Brown falou que é muito forte. E como lidar quando você tem essa consciência, você se posiciona como um pai e um filho não quer ouvir? Eu já teve momentos que eu fui ensinar meu filho e falei, filho, acho assim melhor, tal. Ele falou, não pai, eu vou fazer assim mesmo. E daí, como que você faz com isso? Pensa o contrário, você como pai todo alinhado, vivendo, e daí o teu filho fala, não quero. Isso é muitas vezes como eu me sinto tratando com vocês. Né? Porque muitos não querem. E daí o que a gente tem que fazer? Continuar amando, tendo paciência e enxergar através da ótica de Deus. Porque Deus tem um tempo. E os que não entendem hoje, amanhã podem estar entendendo. O que a gente precisa é ter paciência. Né? Essa palavra de paciência no cuidado dos pastores e dos filhos, Deus me deu 3 anos atrás. Que eu estava ficando doido. O Senhor falou assim, você vai precisar de paciência. Nem todos vão entender na velocidade que você gostaria que eles entendessem. Quê? Mesma coisa com os filhos naturais. Nós temos que produzir para os nossos filhos naturais um ambiente de coerência. Eles têm que ver verdade na nossa vida. E daí, ao longo do tempo, quando eles vão amadurecendo, eles vão se recordar desse ambiente e vão acertar. Mas pode ser que num primeiro momento eles tenham reações que você não gosta. E daí começa, né? Onde que eu errei? Cadê Deus nisso? E porque o moleque é um rebelde? Não, cara. Você não pode perder o coração do teu filho. Você não pode perder o coração do teu filho. Porque senão você se torna um religioso. E por causa eu te ensinei isso, você não quer saber de Deus, você não quer saber da igreja. E você vira um chato, cara. Sempre as nossas histórias, né, Deus constrói em cima delas, mas é importante a gente entender isso. Nós não podemos educar os nossos filhos na base da agressão, não pode. Eu tenho autoridade. Cara, a agressão só expulsa o seu filho de perto de você. A gente precisa, eu estou falando um princípio que o Senhor me ensinou, não só na minha relação com vocês, como meus filhos naturais. É manter, mesmo que não entendam, mesmo que você fale e o cara não entenda, mantenha um ambiente de amor. Putz, mas você fala 10 vezes para o cara, ele não quer fazer, beleza. Então, ele me chama de pai, mas na verdade é uma relação de amigo, porque ele só passa a entrar como filho e pai quando a conversa começa a ir para o mesmo lugar. Mas beleza, então eu não preciso do título para me relacionar. Eu tenho que ver em Deus quem você é. E daí ter a paciência de te esperar chegar onde a gente está. E outra, ter a maturidade de entender que vai chegar onde eu estou e vai me passar. Porque os filhos têm que ser maiores que os pais. Um pai genuíno nunca vai competir com o filho. Esse cara aqui está despontando, vai ser melhor que eu, deixa eu dar uma sufocada aqui. Isso dentro da religião, da denominação, existe muito. Mas no reino é o contrário. Olha essa história do Brizola, eu nunca tinha ouvido. Deixa eu levantar isso aqui. Vamos trazer luz para isso aqui. Tem muitos homens que precisam ouvir isso aqui. O pai, ele promove o filho. Amém? Vamos orar para estar concluindo. Ô Mineiro, chama para a gente as mulheradas lá. A gente já vai orando aqui encerrar. Estava transmitindo ao vivo até agora? Então me despedi dos nossos irmãos que estão nos acompanhando agora através da TV Rica, os filhos de longe, né? O pessoal lá de Aracaju, da Bahia, do Japão, Argentina, todo mundo que está nos acompanhando. Deus abençoe cada um de vocês. Como nós estávamos falando nessa manhã e o próprio Fernandão testemunhou, tem alguns de vocês de longe que são muito mais filhos do que estão perto, pelo nível de obediência e lealdade que vocês têm tido na conduta da vida de vocês. É uma honra estar ministrando vocês a partir daqui,
e quero que vocês participem agora da oração final, tá bom? Vamos orar juntos. Vamos colocar de pé. Senhor, nós te damos graças nessa manhã por tudo que foi falado, pelo tanto que aprendemos, pelo tanto que recebemos, pelo teu Espírito que ministrou diretamente as nossas vidas, e que o teu Espírito que convence cada um de nós, tanto do pecado, da justiça e também do juízo, que o Senhor possa não só nos convencer, mas permitir que essa palavra seja formada e se transforme em vida nas nossas vidas. Declaro a tua graça e o teu favor sobre cada homem, cada pai, cada família aqui representada, e que o Senhor nos dê graça para esse trabalho tão sério e importante de restauração da família segundo o teu desenho, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós hoje e sempre. Amém.